No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse turbante regulável com nó para crianças de 3 a 4 anos. Mas se a criança tiver 5 e 6 anos e tiver o rosto magrinho, também serve, tá? Você vai precisar de 2 pedaços de tecido medindo 9 centímetros de altura por 31,5, um pedaço de tecido medindo 9 por 20 centímetros e um pedaço de elástico medindo 11 centímetros. Para acelerar o processo do tecido aqui, eu corto 18 centímetros, dobro ao meio, pego outro para colocar aqui em cima para certificar que tem 9 centímetros mesmo e corto aqui na lateral. Antes disso, eu alfinetei para poder as pontas não sair do lugar. Vou pegar um dos pedaços, vou dobrar ao meio, colocando frente com frente. Vou alfinetar essa ponta de baixo e aqui na ponta de cima eu vou fazer a marcação da curva aqui na ponta. Então, com auxílio de uma colher, aquela colher de sopa mesmo, ou então uma menor, tanto faz, só para ajudar aqui na curva, na parte redonda da ponta da colher. E assim, você vai descendo, arredondando um pouco, tá? E vai fazer a mesma coisa no outro tecido, tá? Vai alfinetar embaixo e vai pegar o outro tecido e vai colocar aqui embaixo onde eu marquei, tá? Antes de cortar, para poder, quando eu for cortar, cortar os dois de vez. Você vê que vai ficar assim, arredondada, tá? Acertando direitinho, fica igual as duas pontas, tá? Você vê que a ponta da colher ajuda a fazer essa voltinha aqui na ponta, tá? Eu vou alfinetar aqui na ponta, nessa curva que eu acabei de cortar, para na hora que eu for costurar, essas duas pontas não sair do lugar. Vou aproveitar e vou dobrar aquele pedaço menor e vou alfinetar aqui nas duas pontas e vou passar uma costura reta de um lado a outro aqui na ponta. E vou costurar na ponta também desses outros dois pedaços de um lado a outro. Eu particularmente não gosto de costurar começando aqui pela curva. Eu gosto de começar aqui na parte de baixo, que é na parte reta, dando o retrocesso no começo e no final lá na curva. Faço isso no outro pedaço também e já aproveito e costuro logo o pedaço menor que eu dobrei. Depois de tudo costurado, agora eu vou pegar o alfinete e vou colocar aqui na ponta onde tá a costura e vou empurrar aqui pra dentro, do jeito que eu tô fazendo aqui, que eu vou desvirar. Esse é meu jeito de desvirar, mas você pode estar fazendo como você souber, tá? Você pode colocar aquele passador de elástico, pode colocar grampo de cabelo, o que você tiver aí. Se você quiser também, nessa hora que desvira, é bom você passar o ferro. Eu aqui só vinquei, mas se você quiser, você já pode passar o ferro. E com a ponta do dedo, eu coloco essa pontinha do tecido para dentro, para poder desvirar. Acerto aqui a ponta do tecido, empurrando com a ponta da tesoura, tomando cuidado para não furar o tecido. E pronto, vou puxar o restante do tecido que ficou enrugado. Vou fazer a mesma coisa no outro tecido e pronto. Quando você for passar, tente já passar tudo de uma vez só, quando você for desvirar tudo, entendeu? Que aí fica mais fácil e mais rápido para você fazer um processo só. Nesse tecido menor, eu vou colocar o elástico. Peguei um alfinete de segurança, coloquei aqui na ponta do elástico e vou passar aqui por dentro, tá? Você vai empurrando todo
até quando chegar na ponta do elástico, chegar aqui na ponta do tecido, você vai segurar. Você vê que o alfinete vai ficar no meio do tecido. E aqui na ponta eu vou passar uma costura. Na verdade, você passa umas 2 ou 3 costuras para o elástico ficar bem firme. Vou dando vários retrocessos e quando eu termino, deixo a linha um pouco grande. Corto a sobra de linha que fica aqui na ponta e vou continuar empurrando o elástico que ficou aqui dentro, até chegar na ponta. Quando chegar aqui fora na ponta, eu tiro o alfinete e faço a mesma coisa que eu fiz na outra ponta do elástico. Passo a costura reta aqui na ponta. Depois de costurado, ele vai ficar assim, com as duas pontas costuradas, que vai ser a parte de trás da tiara. Aqui na ponta, vai fazer o seguinte: eu vou passar o ferro só nessa lateral, eu não vou passar nas duas laterais, eu só vou passar nessa lateral aqui, só para marcar bem. Vou fazer isso também no outro tecido, só na parte da curva, só para lembrar, para poder ficar bem marcado aqui nessa ponta, nessas pontas de um lado a outro. Depois que eu passo, vai ficar assim. Aqui na ponta também, se você quiser fazer logo agora, você coloca as pontas assim para dentro e passa o ferro para poder vincar. Só que eu não gosto de fazer isso agora, mas se você quiser, é só passar o ferro e ele já vinca para dentro, tá? Vou virar assim, eu vou colocar a costura para cima, tá? Nos dois tecidos, por isso que ele vai ficar marcadinho, para poder depois eu saber o meio, tá? Aí eu deixo assim, com a costura para cima. E agora, eu coloco a ponta aqui do tecido para dentro, para poder fazer o acabamento. E vou pegar aquele pedaço de tecido que eu costurei o elástico e vou colocar aqui dentro, tá? Prestando atenção que a costura de trás tem que ficar junto com a costura de trás, tá? Verso com verso do tecido, tá vendo? Costura com costura. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar na máquina e vou virar. Então, as costuras vai ficar para baixo, porque eu gosto de ver como é que vai ficar o acabamento aqui na parte lisa, na parte de cima, que vai ser o lado que vai ficar a amostra, tá? Então, eu passo uma costura reta aqui em cima, dando retrocesso no começo e no final, corto e faço a mesma coisa na outra ponta do tecido do elástico. Pego outro tecido, coloco a ponta para dentro para fazer o acabamento e coloco o tecido que está com elástico aqui dentro, que nem eu fiz com a outra ponta, prestando atenção de colocar costura com costura, tá? Que é a parte de trás. Faço a costura reta, unindo as duas pontas, para poder fazer aqui o acabamento, colocando as duas pontas juntas lá dentro. E pronto, vai ficar assim. Você também pode estar passando o ferro dessa maneira, depois de costurado. É só esticar o elástico e passar o ferro por cima. A tiara já está pronta. Agora, é só colocar na cabeça da criança, ajeitar aqui direitinho as pontas e fazer o nó. Você presta atenção que para fazer o nó, as duas pontas tem que ficar assim, ó, parecendo um V. Tá? E na segunda também, assim, ó, as duas pontas para cima, parecendo uma orelhinha de gato, tá? Para poder fazer o nó e ficar todo arrumadinho. Você faz o nó 2 vezes e ajeita na cabeça da criança para ficar bem arrumadinho. Que nem eu falei no começo do vídeo, essa é uma tiara turbante regulável com nó para criança de 3 a 4 anos. Mas se ela tiver 5 anos, 6 anos e tiver o rosto magrinho, também serve. A diferença é que o lacinho vai ficar um pouco menor, mas vai depender do rosto da criança. Eu particularmente prefiro assim, regulável, porque não perde logo, demora um pouco mais usando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o gostei.